Bom dia, graça e paz sejam com todos vocês. Hoje nós vamos estudar os Salmos 84, um salmo maravilhoso, irmãos, lindíssimo. Ai, é maravilhoso demais. Eu até chorei. De presença de Deus, não é de tristeza, não é de sentir a presença de Deus. Eu posso entender o que o salmista está expressando aqui, a alegria do salmista, a alegria de estar em comunhão íntima com Deus. E essa alegria, ela nos faz chorar, porque nós sentimos a graça de Deus sobre nós, a presença de Deus, sabe? Eu quero que você leia esse salmo, versículo por versículo. Ele tem 12 versículos, irmãos, é maravilhosíssimo. E nós vamos ver aqui o que a casa de Deus, né, o que o templo do Senhor significava para o salmista. Do verso 1 ao 10, ele fala isso. Ele fala que ele anseia habitar perto do altar, junto com os pardais e as andorinhas que ali constroem seus ninhos. Ele se deleita, ele fala dos benefícios, da felicidade, as pessoas que vivem na casa de Deus, que cultuam a Deus, que frequentam o culto, que vão para o culto de oração, de estudo, de ensinamento da palavra, elas, né, elas cantam louvores constantemente. Ele fala que o justo peregrina a Jerusalém, mas ele ganha força, conforto, proteção, né? E ele fala do vale árido, né? Que se torna um manancial. Eu quero dizer assim para você que quando as nossas forças estão em Deus, os lugares mais complicados, amados, os lugares mais árduos, mais difíceis, eles podem se tornar em bênção, né? Às vezes, situações que traz choro para você, tristeza, eles podem se transformar em fontes. Assim fala o salmista aqui, olha, eu quero ler o versículo onde ele fala isso. Como são felizes os que em ti encontram sua força, e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, trazem dele um lugar de fontes. Fazem dele, aliás, um lugar de fontes. As chuvas do outono também os enchem e enchem as suas cisternas. Então, nós vemos aqui o salmista falando que as pessoas que congregam, que vivem na casa do Senhor, o viver não é morar lá, porque nós somos o Senhor nosso Deus nos ensina que Ele é a nossa morada, né? E quando nós vamos à casa de Deus, Ele está expressando isso aqui, que Ele recebe força, conforto, proteção, né? Então ele fala que Deus tem misericórdia dos seus ungidos, ele os protege. E ele faz de um vale árido, de uma situação difícil, problemática que você possa estar atravessando, algo sobrenatural, sabe? Ele transforma a dificuldade em fontes de águas, né? E sempre que você e eu, assim como o salmista está falando aqui, que sempre quando você e eu enfrentarmos uma situação difícil, ou uma ocasião de tristeza, de desespero, nós vamos extrair a nossa força em Deus. Então, quando nós fazemos isso, nós vamos descobrir, como está aqui no verso 7, né? Ele fala assim: prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião, na igreja, é lá, é na congregação dos santos, é na adoração, na reunião, no culto, que Deus manifesta a sua bênção. E no versículo 10, ele nos dá um princípio bem básico, irmãos, que fala assim, olha, eu quero lê-lo para que não fique só nas minhas palavras. Ele fala, melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 no outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Eu acho lindíssimo isso. Ele fala assim, olha, no verso 11, o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor concede favor e honra, não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. E ele fala assim, para finalizar, no verso 12, o Senhor dos exércitos, ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Então, ele está explicando aqui para nós, né? Que viver uma posição simples na casa de Deus é melhor do que viver uma vida boa junto aos ímpios, né? Ele diz isso nesse verso 10. E ele fala que ele fala
O que o Senhor do templo, né, significa para o salmista? Ele fala assim que Deus é a sua luz e a sua proteção. Então ele dá graças e glórias a Deus. E ele fala que Deus é o doador de todas as coisas boas, né? No verso 11 ou 12, ele fala: bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Amados, esse salmo é lindíssimo. E a Bíblia nos ensina aqui que Deus, ele é a nossa morada. Muitas vezes você e eu voltamos para a nossa casa de um dia de trabalho e nós achamos que ali é o lugar do nosso descanso e conforto. Não deixa de ser, né? Mas o salmista, ele nos lembra que a presença de Deus é onde está a maior bênção e ela deve ser encontrada, né? Então nós devemos passar tempo também, todos os dias com Deus, através da oração. Temos um tempo com a sua palavra, estudando a palavra de Deus. Então você vai descobrir, assim como o salmista fala aqui nesse salmo, que não há outro lugar melhor onde você e eu possamos estar, que não seja na presença de Deus. E quando você estiver com Ele, você vai se sentir como se você estivesse na sua casa. Sabe aquele dia que você volta para casa, não vê a hora de chegar em casa? Ai, vou descansar. Talvez você chegue e ainda nem descanse, né? Vai para a cozinha, vai fazer tantas coisas, vai cuidar dos filhos, vai cuidar da casa, juntamente com o marido, com os filhos. Mas quando você entra na presença de Deus, você vai receber de Deus ânimo, força, coragem, né? E quando você faz isto, você vai descobrir, como o salmista fala aqui no versículo 7, prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Aí as suas forças são renovadas e você ainda acha tempo para buscar a Deus e glorificá-lo e exaltá-lo e bendizer o nome do nosso Deus. Assim como o salmista fala nesse Salmo 84, leia-o, sinta a presença de Deus quando você lê, assim como eu senti hoje a presença de Deus, como eu estou te falando e como eu estou compartilhando. O salmista falou que Deus é a sua luz e a sua proteção, que você possa declarar isso. Ele fala que Deus é doador de todas as boas coisas, ele supre todas as suas necessidades e o salmista dá graças a Deus. E ele fala assim: bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança, o verso 11 e o verso 12, que você e eu possamos, como salmista, declarar que o Senhor Deus é um sol e um escudo, e que Ele concede favor e honra, e Ele não recusa nenhum bem àqueles que vivem com integridade. Amém? Fique com essa palavra, fique com esse salmo hoje, seja muito agraciado, seja muito abençoado, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.